Não sou perfeito, mas tento ser o melhor pai para os meus filhos. Parece que Luiz Pedro Fernando Henrique está tendo sintomas da paixão e não consegue lidar muito bem com isso. Cauane está focado em estudar para o musical, à procura da realização de seu sonho, e sem dúvidas a apoiamos. Débora tenta me ajudar a fazer com que o nosso filho tenha algum diálogo e revele informações sobre a garota que ele está gostando. É meio difícil dar conselhos para um adolescente, de outra geração, mas é melhor analisar a situação e procurar a melhor maneira de explicar algo. As descobertas são inesperadas. Tudo passa a ser visto com muito mais detalhes em um universo novo que jamais presenciei. Sou sentimental e enfrento a situação com um lado emocional. Não consigo lidar muito bem no começo. Aos poucos, vou me acostumando com a ideia de meu filho estar crescendo e tento ser mais compreensível. Em meio aos conflitos sentimentais, será que conseguirei ajudar meu filho a superar as expectativas? Bem, gente, meu nome é Lucas Martins, vocês estão aqui no meu cantinho e hoje eu tenho a resenha de um livro incrível, um livro maravilhoso que o autor enviou pra gente poder ler e trazer ele aqui no canal e poder falar sobre ele. O livro é Confissões de uma Família Quase Perfeita, de Alex Barbosa Lino. Esse autor, gente, ele é um autor assim muito, mas muito legal. Ele é muito legal o processo de envio, ele conversa, ele fala sobre os livros dele e ele tem muito orgulho do que ele escreveu, sabe? Você percebe o carinho que ele tem, ele pergunta se você tá gostando. Então é um autor assim incrível. Ele tá marcado aqui na descrição do vídeo, então super vale a pena ir lá dar uma conversada com ele. Então, o livro As Confissões de uma Família Quase Perfeita. Ele é bem bonito, ele tem essa capa toda colorida com esses emojis aqui e esses 4 personagens e tudo isso faz muito sentido dentro da história. E como o livro fala, Confissões de uma Família Quase Perfeita. Essa família tem 4 pessoas, então são 4 personagens principais. O primeiro deles é o Luiz Pedro Fernando Henrique. Ele é um garoto, adolescente, ele tá naquela fase de adolescência querendo ficar ali mais, como é que se fala, mais independente, querer ter mais a segurança dos pais, e ele tá vivendo a primeira paixão. Mas tem uma coisa, ele não gosta desse nome dele, Luiz Pedro Fernando Henrique. É um nome muito grande, então as pessoas chamam ele de Lupe, e pra ele tá ótimo, e ele queria muito que os familiares dele chamassem ele assim, sabe? Mas, tirando a irmã, ninguém chama, e é um nome muito complicado. Ele fala assim que é um nome grande demais, é complicado para as pessoas, e até pra ele, então ele não queria ser chamado assim. Além dele, tem a irmã dele, que se chama Cauane. Cauane é uma menina também adolescente, ela é um pouco mais nova que o Luiz Pedro Fernando Henrique, mas ela é aquela garota que tem muitos sonhos e ela quer realizar. E ela também quer ser independente, sabe? Tanto que às vezes ela apronta algumas assim no livro e você fica, gente, que menina custosa, mas ela é muito carismática. E ela também tá passando por um processo que é gostar de alguém. Só que o processo dela é um pouco diferente. Enquanto o Luiz Pedro Fernando Henrique fala que gosta de alguém e ele assume isso e ele vai com isso pra frente, ela tenta negar. Ela passa muito pela negação nesse sentimento. Além desses 2 irmãos, temos a Débora, que é a mãe deles. Gente, a Débora é aquela mãe que faz tudo pelos filhos e ela é muito rígida e ao mesmo tempo ela tenta ser enturmada, sabe? Mas ela cobra muito dela mesma, faz ela cobrar muito dos filhos. Ela é uma mãe que se preocupa com tudo, ela tenta deixar tudo muito bem pros filhos, ela tenta cuidar de tudo, mas sabe quando você percebe que a pessoa tá cansada, que às vezes ela tá ali tipo, vamos, mas nem ela queria ir? Então, a Débora é assim, porém ela ama a família dela. Ela tem um gênio muito forte, ela fala muitas verdades no livro, assim, ela não tem papas na língua, mas ela é incrível. E a Débora é casada com o Ricardo, que é o pai da família, e também ele é muito exigente com ele mesmo. Ele tem uma loja, e o sucesso dessa loja representa o sucesso da vida dele para ele, assim, se essa loja for mal, as coisas não vão bem. Ele tenta cuidar dessa loja o máximo possível, e tudo dá certo, sabe? Mas nem toda família é perfeita. Por que nem toda família é perfeita? Vocês vão descobrir com a minha análise agora do livro. Eu tentei ler o livro assim, tentando saber por que essa família não é tão perfeita.
Então, vamos lá. Primeira coisa legal, o livro tem capítulos curtinhos, sabe? E os capítulos, eles são divididos o livro é dividido em 4 partes, e cada uma dessas partes tem vários capítulos em que conta a vida de cada um dos personagens. E você vai conhecendo eles de um modo bem tranquilo, de um modo muito calmo, e aqui aparece um personagem secundário, que é a Vera, que é a irmã do Ricardo, e ela é aquela fofoqueira da família, sabe? Ela vai visitar ele só pra poder contar pros outros o que acontece na casa deles. E ela é descoberta. Gente, a cena em que ela é descoberta se ri tanto, porque você acha que vai ter uma loucura ali, uma briga, uma discussão? Não. Você percebe assim, olha esse pessoal aqui. Quando você acha ali que a Débora vai explodir, ela explode, mas do jeito dela, só que ela parte ali pra uma conversa, sabe? Pra ver se ela consegue resolver as coisas. É irmã do marido dela e os meninos adoram ela, tanto o Luiz Pedro Fernando Henrique quanto a Cauane. Então, ela tenta ali para negociação, e aqui tá um lado do livro que é muito bom falar, que é as relações familiares, relação com pai e filho, relação entre irmãos, relação com tios. Então você vai vendo, você vai refletindo sobre como isso acontece, e esse daqui é aquele tipo de livro em que isso fica muito claro, sabe? Você percebe as relações sendo construídas, aquelas relações que não são tão estreitas e aquelas que são, sim, verdadeiramente muito estreitas. Fala muito também sobre os dramas adolescentes. Sabe aquela coisa de você estar em um lugar e você sentir que não pertence, ou da primeira paixão, fica muito forte aqui nesse livro. E é muito bom ver isso porque traz um frescor para a narrativa. Você vê que a narrativa, ela se preocupa em mostrar os adolescentes, ela se preocupa em dar voz a eles. Muitas vezes, algumas narrativas, elas gostam de deixar o adolescente só como quem tem ali aquela fase irritada, que não faz nada de bom, e aqui é o contrário. Os adolescentes, eles dessa narrativa, tanto o Luiz Pedro Fernando Henrique quanto a Cauane, no começo eles podem parecer um pouco irritantes, mas quando você conhece eles, você percebe o que deixou eles assim, o que deixa eles assim, e o melhor, você percebe uma evolução. Eles percebem que eles não podem ser assim o tempo todo. Eles têm muitos amigos, mas o Luiz Pedro Fernando Henrique tem um amigo que se chama Tomate, que ele movimenta muito a trama. Esse Tomate, ele tem uma família, eles vão para um acampamento e a família dele acaba passando por um acidente. E eles precisam ir embora do acampamento para poder ver o que aconteceu, porque não tem notícias suficientes. E como sempre, o que aconteceu eu não vou contar. Não vou contar se morre, se sobrevive, mas assim, o que eu vou falar é: eles precisam ir para o hospital e a família inteira do Luiz Pedro Fernando Henrique em algum momento precisa ir para o hospital também. É tudo que eu deixo aqui. Mas nessa parte, o que mais fica da reflexão e o que eu acho que o autor mais quis passar é: você tem certeza que você disse para as pessoas que você ama elas? Olha, se não falou, aproveita a oportunidade, porque nem sempre você vai poder fazer isso, sabe? E eu achei isso algo muito bom do livro, achei isso algo muito bem feito, não é nada moralizante, não é aquela coisa de, aqui é a lição de moral, ó, falando para amar o próximo. Não, não tem essa lição de moral, é mais: aproveita as oportunidades da sua vida, elas nem sempre vão estar aí. Falando em oportunidades, Cauane é uma sonhadora e ela participa de um musical e ela tem o sonho de ser uma atriz e cantora, e ela é apaixonada por alguém. Quando, enfim, essa coisa toda dessa paixão é resolvida, a Cauane tem que fazer uma decisão. Ela vai querer se manter ali dentro da caixinha dela, ou ela vai querer sair dessa caixinha e viver algo que é o inesperado. E o inesperado aqui é viver o sonho da vida dela. Então você fica se perguntando qual será a decisão que ela vai tomar, e melhor ainda, o que será que essas pessoas que estão junto com ela pensam. E você fica surpreso, porque as pessoas que estão junto com ela pensam que, olha, são sonhos da sua vida, se você não viver, ninguém vai viver por você. Então vai viver eles. E eu quase caí. Então vá viver eles. E assim, é algo que eu achei muito bom nesse livro, esse tom de: se você não viver a sua vida, ninguém viverá ela por você. Então, por favor, vai lá, toma as rédeas, faça o que você quer. Inclusive, a mãe da Cauane, a Débora, ela deixa isso bem claro, tipo: olha, filha, eu tinha a sua idade e eu tive chances parecidas e eu não aproveitei. Então, assim, pensa bem se você não vai querer aproveitar, porque se você quiser, agora é a oportunidade. A decisão é sua. Então, gente, a leitura desse livro flui muito bem. Como eu disse, ele é dividido em capítulos curtos. Isso ajuda a gente a ler mais rápido o livro, assim, a ler de forma mais fluida. Mas a escrita também é muito cuidadosa. É uma escrita muito bonita, muito poética às vezes.
mas também é uma escrita reflexiva, ela te coloca para pensar na sua vida, nas suas relações, e eu acho isso perfeito em livros, principalmente em livros igual a este, que são muito reflexivos da juventude. Se você não estiver na fase da juventude, ele vai te lembrar da sua fase da juventude e você vai refletir sobre as coisas que acontecem. Mas é muito bom. E no fim, assim, você fica se perguntando, mas esse livro é tão esperançoso, ele passa tanta mensagem, ele fala de tanta coisa boa, de tanta coisa legal, por que o título é Uma Família Quase Perfeita? Você fica pensando que nenhuma família é perfeita, mas aquela família é perfeita daquela maneira, com suas imperfeições. Você aceita as imperfeições e você vê que elas fazem parte do todo. Elas não podem ser retiradas. E isso aqui leva a gente para um final muito bom. É um final que você fica se perguntando: o que aconteceu aqui? Será que acabou aqui ou vai continuar? Será que tem uma continuação? Como é que vai ficar isso aqui? Porque ele acaba com alguma coisa para acontecer e você fica se perguntando: será o que aconteceu? Será que isso deu certo? Será que não deu? E o que eu posso adiantar é: o livro tem continuação. Eu vou falar só isso, porque logo teremos novas informações a respeito desse assunto, tudo bem? E assim, é aquele tipo de livro que vale muito a pena ler, ele é muito bem escrito, o cuidado com a escrita é muito bom, a calma que o livro te traz em determinados momentos, as emoções que faz aflorar, e eu acho que um bom livro tem que ter isso, sabe? Você tem que sentir raiva, tristeza, alegria, menos tristeza e mais alegria, por favor, porque né, não tá fácil as coisas, mas assim, é aquele tipo de livro que ele te conquista e você tira um tempo pra ler e você gosta do que tá lendo. Pelo menos eu gostei muito e eu gostaria de saber o que vocês pensaram. Se vocês querem saber mais alguma coisa, o autor, ele tá lá no Instagram, de novo lembrando que eu vou deixar a descrição aqui na descrição o Instagram dele. Gente, ele é uma pessoa muito tranquila, é muito bom para conversar, podem conversar com ele, podem perguntar sobre livros, se quiserem ver os livros que ele tem outros livros com outras pegadas, além dessa pegada aqui mais sobre assuntos juvenis, ele tem outras obras e ele é um autor nacional, então vale super a pena a gente conversar, sabe, com esses autores. Vamos dar aqui oportunidade para os nossos autores nacionais. Vamos ler o que está sendo feito aqui também. Vale muito a pena. Então deixem aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, o que vocês gostaram. E não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, curtir, né? Deixar o like, curtir ali, mandar para alguém ali que você acha que pode gostar do livro. Isso vai ajudar muito no meu engajamento, certo? Muito obrigado por terem assistido o vídeo e muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!